Depois de uma escalada vertiginosa, Alex Poatan conseguiu bater Israel Adesanya e se tornar campeão do UFC em apenas 4 lutas. Essa escalada foi extremamente rápida, mas será que foi a mais rápida que já aconteceu dentro do evento? Será que teve alguém que conseguiu fazer em menos tempo do que o Alex Poatan? Vamos fazer um top 5 esclarecendo isso pra vocês. Se liga! Alex Poatan, desde a sua estreia no UFC no dia 6 de novembro de 2021 até a conquista do cinturão no dia 12 de novembro de 2022, precisou de 4 lutas e 371 dias, pouco mais do que um ano, para poder se tornar campeão do UFC. Vocês acreditam que mesmo com essa escalada monstruosa, ele não tá nem no top 5 de atletas que chegaram mais rápido no ouro do UFC? E digo mais, tem brasileiro nessa lista e eu quero saber, de cabeça, quem é que já consegue nomear alguns dos integrantes dessa lista? Coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero ver quem já acerta antes da gente começar o top 5. E antes de ir para a lista, só esclarecendo 2 pontos aqui. Primeiro deles são os critérios, né? Uma coisa, a gente vai levar em consideração a quantidade de lutas. Se empatar em quantidade de lutas, a gente vê a quantidade de dias. Segundo, a gente não vai levar em consideração os atletas que começaram a categoria já como campeões. Por exemplo, Ronda Rousey, né? Ela começou a categoria como campeã da divisão, então foi necessário 0 lutas para ela virar campeã, e não é isso que a gente vai querer aqui. São categorias que já estavam rodando, os atletas entraram e chegaram para se tornar campeão, para a gente poder criar um critério mais justo. E se você gosta desse tipo de vídeo de top 5, coloca uma curtida aí para a gente entender que vocês estão gostando e a gente produzir mais conteúdos desse tipo. Depende só de vocês quererem para a gente poder produzir mais coisas assim. E agora vamos lá para o top 5. O número 5 da nossa lista é Brock Lesnar. Brock Lesnar precisou de apenas 3 lutas para chegar ao cinturão do UFC. E olha que ele estreou perdendo para o Frank Mir. E mesmo assim, 2 lutas depois, ele estava lá disputando o cinturão. Foram 287 dias entre a sua estreia e ele já ter o cinturão na sua cintura. Por que ele chegou tão rápido lá? Ele vinha carregando uma venda de pay-per-view muito grande por conta do WWE. Ele já era uma estrela e é óbvio que isso acabou empurrando ele mais rápido para a condição de desafiante e também para a condição de campeão na sequência. Ele venceu o Randy Couture, que era o campeão naquele momento, num nocaute no segundo round. E em quarto lugar da nossa lista, a gente tem Holly Holm. Holly Holm também chegou para disputar o cinturão com apenas 3 lutas no UFC. Ela levou 260 dias para poder sair de estreante no UFC para detentora do cinturão. A Holly Holm foi impulsionada pelo hype de já ser uma multicampeã de boxe. Ela é uma atleta que já tinha vários cinturões no boxe, foi contratada pelo UFC justamente para tentar fazer frente à atleta que estava dominando tudo naquele momento, que era a Ronda Rousey. A Ronda já tinha transformado a categoria em terra arrasada, não tinha mais adversário para ela, então contratar a Holly Holm foi uma saída que o UFC fez para poder ter adversário. Então ele deu aquela acelerada no processo da Holly Holm, que correspondeu com 2 vitórias das suas primeiras 2 lutas, foi para a disputa de cinturão como uma das maiores azaronas da história e conseguiu um nocaute, um chute fantástico na Ronda, quebrando todas as bancas de apostas e se tornando a campeã do UFC. E na terceira posição da nossa lista de atletas que chegaram mais rápido ao ouro do UFC, a gente tem a Joanna Jędrzejczyk, que conseguiu também chegar lá com apenas 3 lutas, precisou de 231 dias para se tornar campeã do UFC. O que empurrou a Jędrzejczyk lá para frente? 2 coisas. A primeira é que a categoria peso palha era uma categoria em montagem, né? Ela estava muito recente e não era uma categoria muito profunda. A gente tinha acabado de definir a primeira campeã da categoria, que foi a Carla Esparza. Carla Esparza que ganhou o TUF 20 e por isso se tornou campeã. Mais ou menos nessa mesma época, a Joanna fez sua estreia, conseguiu uma vitória. Na segunda luta, fez um title eliminator contra a brasileira Cláudia Gadelha. A Joanna conseguiu sair com a vitória numa luta bem apertada, foi para a disputa de cinturão e chegando lá, atropelou a Carla Esparza, não deixou dúvida e se tornou a campeã da categoria. E o número 2 da nossa lista é das antigas, Quinton Rampage Jackson. Ele precisou de apenas 2 lutas para se tornar campeão do UFC. 112 dias separam a sua estreia dele vestir o cinturão. E por que o Rampage foi tão acelerado assim? Bem, o Rampage já era uma estrela do MMA, que ele lutava antes no Pride, né? Então já trazia um público muito grande com ele, já era um atleta bastante conhecido, já trazia uma grande venda de pay-per-view.
Casado isso ao campeão da época do UFC ser o Chuck Liddell. Chuck Liddell que já tinha perdido por Rampage Jackson no Pride. Então o campeão super popular, que era o Chuck Liddell, teve a oportunidade de pagar aquela derrota numa luta já dentro do UFC com o recém-chegado Rampage Jackson. Isso cheira a venda de pay-per-view. O UFC apostou nisso aí e colocou os dois para poder se enfrentarem, mas o Rampage Jackson foi lá e colocou água no chope de todo mundo, porque em vez de uma vitória do Chuck Liddell, que seria ele devolvendo a derrota para o Rampage Jackson foi lá e nocauteou o Liddell ainda no primeiro round. E o atleta número 1, o atleta mais rápido a se tornar campeão do UFC, foi o Anderson The Spider Silva. Ele precisou de apenas 2 lutas, mais um recorde aí para o Spider. Ele estreou no UFC no dia 28 de junho de 2006, numa luta contra o Chris Lieben, que era um atleta muito duro até aquele momento, e o Anderson não tomou conhecimento, atropelou o Chris Lieben em 49 segundos, conseguiu um nocaute. Depois disso teve pressão dos fãs, teve enquete do UFC para saber quem o Anderson deveria enfrentar, e acabou caindo o Heath Franklin, que era o campeão da categoria. Então foi marcada uma luta entre o Anderson e o Heath Franklin no dia 14 de outubro de 2006, ou seja, no mesmo ano, apenas 108 dias depois da estreia do Anderson, e ele conseguiu também uma bela vitória por nocaute, pegando o Heath Franklin no clinch do Muay Thai e disparando uma sequência de joelhada. Precisou de 3 minutos e 57 segundos para encerrar o assunto e se tornar o campeão do UFC. Agora que nós já falamos dos atletas que se tornaram mais rapidamente os campeões do UFC, a gente também vai falar de alguns atletas que demoraram mais. Por exemplo, um que deve estar nessa lista é o Glover Teixeira, né, que vai enfrentar o Jiri Prochazka pelo cinturão dos meio pesados no mês que vem aí em dezembro. Se você quiser ver mais sobre essa luta, clica aqui em cima, tem um link e se inscreve no canal para quando sair o vídeo de quem são os atletas que mais demoraram a conseguir o cinturão, você poder também acompanhar esse novo Top 5. É isso aí, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais!